Nas últimas semanas eu tenho recebido vários questionamentos por mensagem de pessoas que ficam na dúvida e me perguntam a respeito de qual local eles devem investir, por onde começar, se investe primeiramente em renda variável, primeiramente em renda fixa, qual é o primeiro foco que elas devem começar a ter quando elas querem realmente começar a montar o seu patrimônio. Conversando com as pessoas um pouco mais a fundo, eu acabei tentando entender exatamente qual era a necessidade dessas pessoas e eu acabei identificando um problema muito comum para a maioria delas. A maioria das pessoas que conversavam comigo não tinha o conceito de reserva de emergência na cabeça, como funciona, quais os princípios. E é por esse motivo que eu vou trazer para vocês esse vídeo. Eu quero apresentar tudo para você de como você monta, para que serve e o que é uma reserva de emergência. Fala pessoal, Flávio Digman aqui do canal Você Livre. Como eu estava dizendo agora há pouco, muitas pessoas têm me abordado nos últimos tempos, por mensagem, por WhatsApp, pessoalmente, me questionando a respeito do melhor local que elas devem investir para quem está realmente começando a construção de um patrimônio. Eu sempre perguntei a mesma coisa: como é que está seu fundo de emergência, qual é o seu objetivo, o que você busca, curto prazo, médio prazo, longo prazo. E muitas vezes as pessoas tinham essa dúvida do que realmente é e não estava bem na mente das pessoas qual é o objetivo final de tudo, toda a construção do patrimônio. Imagine a seguinte situação: você vai lá, monta todo o seu planejamento pessoal de como você deve gastar, de como você vai aplicar aquele dinheiro que te sobra, mas no fim você acaba tendo um problema no meio do caminho. Aqueles problemas que a gente não prevê, mas sabe que sempre acontece de novo. As emergências. Imagine que você tem lá o seu planejamento certinho e aí você tem um problema com o carro por algum motivo, fora da manutenção que já está planejada, ele acaba quebrando por algum motivo. Quebra uma peça, quebra alguma coisa que você precisa consertar e você precisa daquilo naquele momento porque você depende de repente do carro ou precisa se deslocar com o carro no dia a dia. O que você faz? Você vai abortar a sua aplicação mensal em função disso? Vai pular um mês e vai começar a reaplicar só no próximo mês? Não, você precisa ter realmente um patrimônio preparado e já separado justamente com essa finalidade. A gente sabe que emergências acontecem, mas a gente nunca sabe quando elas vão acontecer. Você precisa realmente estar preparado para aquele momento que isso acontecer. Por esse motivo, o fundo de emergência tem exatamente essa finalidade. Ser aquele fundo que você pode estar lá, aquele dinheiro guardado que você tem naquele lugar específico, que a todo momento que você tiver uma coisa fora do normal, você possa lá e recorrer àquilo lá. É claro, esse fundo de emergência também, ele não é necessariamente um fundo de emergência. Algumas pessoas também chamam ele como um fundo de oportunidade. Porque muitas vezes ele também pode ser utilizado naquele momento que surge aquela oportunidade de investimento que possa te trazer um retorno acima daquilo que você tem investido. Um retorno realmente bom, que vale a pena, uma rentabilidade muito boa e às vezes tem que ter naquele momento aquela grana separada. Agora, como é que você faz para calcular esse fundo de emergência? O quanto você precisa parar e reservar, além daquele seu patrimônio que você precisa ter para construir a sua liberdade financeira? Bom, para você realmente conseguir alcançar a sua liberdade financeira, o primeiro passo que você precisa fazer é justamente construir esse seu fundo de emergência. Agora, qual é o valor? Quando você é uma pessoa que trabalha numa empresa, um CLT registrada, tem uma certa estabilidade, normalmente a conta que se faz para você conseguir realmente saber o quanto você precisa guardar é de aproximadamente 6 meses o seu custo de vida. Não é o que você tem de rendimento. Você precisa começar a verificar qual é realmente o seu gasto médio mensal. Com base nisso você monta 6 meses o valor que você gasta para você viver. Se por exemplo você tem um custo de vida mensal de R$2.000 por mês, você vai, multiplica isso por 6, então você precisaria ter na sua reserva de emergência R$12.000 guardados. Se você tem um salário de 5.000, aí você já precisaria ter guardado R$30.000 e assim sucessivamente. Dessa maneira você consegue ter aquela sua reserva em eventual desemprego, eventual problema emergencial. Claro, a gente precisa também ter a noção do que é emergencial. Então não adianta você também guardar esse dinheiro e quando surge aquele iPhone bonito que você quer muito comprar, você vai lá e gasta isso daí. Porque isso não é uma emergência, isso é uma necessidade pessoal sua, um desejo seu. Mas não confunda com o emergencial. Isso é muito importante porque você realmente mantém o foco do objetivo final daquela reserva de emergência. Agora, quando você fala de uma pessoa que ela é já uma pessoa com uma renda variável, uma renda que possa oscilar ao longo dos meses,
Por exemplo, no caso de empresários, no caso de pessoas que vendem, por exemplo, com marketing digital, você precisa ter uma segurança um pouco maior, porque muitas pessoas que são empresárias sabem que tem certos meses que você praticamente não tem faturamento. Já nos próximos meses você passa a ter um faturamento muito alto. Só que você tem que ter uma média, você tem que ter uma visão de quanto realmente médio você precisa ter ao longo disso. Então você calcula esse valor médio, só que o período que você tem que ter é o período de 12 meses. Você pega um ano do seu rendimento médio, multiplica por 12, o valor médio mensal, e você tem mais ou menos um valor que você precisa realmente ter guardado para que você consiga realmente deixar exclusivamente focado e aplicado nos seus fundos de emergências. Quando a gente fala de um fundo de emergência, como o próprio nome já diz, a gente está falando de um fundo para emergências. Aquela emergência, normalmente, ela não pode ser adiada. Normalmente, ela não pode ser deixada para daqui um mês. Bom, vamos deixar para o mês que vem, vamos resolver no mês que vem, é uma emergência. Não. No momento, você precisa, a hora que acontecer aquela emergência, já precisa estar com o dinheiro na mão. Por esse motivo, aonde você deve aplicar o seu dinheiro para que você tenha realmente um fundo de emergência construído? Todo fundo de emergência precisa ter, o principal dele é alta liquidez, ou seja, você precisa aplicar em um local que te traga um saque praticamente imediato. Se não for no dia, que seja no dia seguinte, mas uma coisa muito rápida. Então, a rentabilidade não é o foco no momento. A gente sabe que existem diversas outras opções de investimentos, como CDBs de 5, 7 anos, por exemplo, ou LCIs, que trazem para você um rendimento muito superior. Porém, você precisa ter a liquidez para que você realmente possa utilizar esse fundo de emergência naquele momento que você realmente precisar. Por esse motivo, o investimento ideal para que você realmente possa estar aplicando o seu fundo de emergência é focar principalmente em Tesouro Direto, Tesouro Selic especificamente, porque ele tem uma rentabilidade razoável, é uma rentabilidade acima da inflação, que é o mais importante, portanto a poupança não serve para esse tipo de aplicação, e também você tem uma liquidez muito alta. A liquidez do Tesouro Selic é de um dia útil. Se você sacar hoje, a partir de amanhã o dinheiro já vai estar disponível na sua conta, da sua corretora que você estiver investindo. Então tem que ter uma alta liquidez para que você realmente consiga aplicar seu dinheiro. Outra opção também de lugar que você pode estar aplicando seu dinheiro são CDBs com liquidez diária. Apesar de não serem os CDBs mais comuns, existem diversas opções por aí no mercado. Você também vai ter uma rentabilidade normalmente muito próxima do Tesouro Direto, mas é uma opção também para você. Você consegue normalmente uma rentabilidade de D+1. Se você sacar hoje, você recebe amanhã exatamente igual ao Tesouro Direto. Então é uma opção a mais. Cabe você avaliar no momento que você for fazer a aplicação qual vale mais a pena, um Tesouro Direto ou um CDB. Você avalia, vê as rentabilidades de cada um e aplica naquele que tiver uma maior rentabilidade, mantendo como principal sempre a liquidez imediata. Uma vez que você tem realmente construído essa primeira parcela do seu patrimônio, que é focado nos fundos de emergência, aí sim você começa a realmente pensar em outras aplicações que passam disso, que no caso vão estar focados principalmente em uma rentabilidade mais alta. Claro, a rentabilidade mais alta fica vinculado à liquidez. Então, nesse momento que você construiu o seu fundo de emergência, você começa a focar em rentabilidade, independentemente da liquidez que você precisa. Aí você começa a avaliar, de acordo com os seus objetivos, qual é a rentabilidade que você precisa ter, qual é a liquidez que você precisa ter. Você pode ser de 2, 3, de 5, de 7 anos. Daí você avalia esse outro momento da sua vida na construção do seu patrimônio pessoal. Focou, construiu o seu fundo de emergências? Aí então agora você começa a realmente ver o próximo passo na construção do seu patrimônio, que é justamente focar em rentabilidade para que você consiga acelerar esse seu momento que você vai alcançar, enfim, a sua liberdade financeira. Mas e você? Já tem montado o seu fundo de emergência? Já tem construído o seu fundo para oportunidades? Comenta aqui embaixo como que você está, como é que está essa construção do seu fundo. Você começou já aplicando em rentabilidades mais altas e esqueceu dessa liquidez? Ou você já tem realmente pensou nesse fundo de emergência para quando acontecer alguma necessidade sua que você precisa desse dinheiro imediato? Comenta aqui embaixo e também aproveita, já se inscreva aqui no canal, dê um joinha, compartilhe com todos os seus amigos. Esse conhecimento é muito importante para quem realmente está construindo o seu patrimônio e está realmente querendo buscar o caminho da liberdade financeira, pessoal. Um abraço, tudo de bom.